exposição de trabalhos meus chama-se 10 objetos nómadas. Vamos entrar para eu vos mostrar um bocadinho do museu e depois a minha exposição. O objetivo deste museu é precisamente este território. Por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante, que é os vestígios da pré-história e que, de certo modo, às vezes até está presente no meu trabalho. Aqui nós encontramos muitos objetos desse período, muitos vestígios. Aqui posso encontrar modelos das pedras, dos desenhos que se encontram nas pedras. Quantas vezes eu trabalho os meus materiais com este tipo de técnicas na minha mente. Escavar, polir, desenhar. Mas também podemos encontrar aqui o trabalho dos artesãos aqui da região. E eu, que já vivi em muitos sítios diferentes, em todos os sítios por onde passei, interessei-me sempre pelo trabalho artesanal. Conheci sempre artesãos e fotografei-os. No meu próprio trabalho pessoal, muitas vezes sinto que trabalho como um artesão. Utilizo um determinado tipo de técnicas e um determinado tipo de espírito, digamos assim, que é o do trabalho artesanal. O ateliê é como uma oficina de um artesão, em que nós vamos, a partir de materiais, vamos construindo ficções, obras. Por exemplo, eu utilizo muitas vezes tinta preta nos meus desenhos. E aqui o barro preto de Morelos quase que me traz de volta às minhas próprias raízes. O museu tem uma sala de exposições temporárias e é aí que se encontram os meus trabalhos. A minha exposição chama-se 10 objetos nómadas. Vamos entrar para ver se eu vos consigo, de uma forma assim muito sucinta, explicar o que vocês podem encontrar aqui. Estes objetos foram feitos ao longo de 10 anos, em que eu passei por diversos locais, vivi em diversos sítios. Tem aqui um primeiro trabalho meu que se chama precisamente Território. Neste caso, está baseado no Ribatejo, quando eu vivia no Ribatejo. Estão aqui outros dois trabalhos que se referem a outros dos temas que habitualmente me interessam, que é o tema da viagem. Eu muitas vezes faço trabalhos a partir de poemas que escrevo previamente. Neste caso, escrevi um pequeno poema sobre a viagem e depois montei o poema num outro formato, mas utilizando as mesmas palavras, mas com um significado diferente. Ainda sobre a viagem, tem aqui um outro objeto que foi feito a partir de pinturas e inscrições que eu por vezes vejo nas paredes das cidades por onde passo. É uma coisa que encontramos em qualquer ponto do mundo. E estas pinturas às vezes fazem-me lembrar sítios como, por exemplo, a Índia ou o Oriente, em que nós nas cidades vemos muitas cores. E, portanto, eu, embora tenha feito isto a partir da cidade de Setúbal e de arte de rua que se vê na cidade de Setúbal, depois montei isto como se fosse um edifício oriental, com 4 canas de bambu e uma construção que nasce de baixo para cima.
o percurso. Este trabalho chama-se precisamente o percurso. Seja qual for o sítio onde eu vivo, seja uma cidade, ou no campo, ou na aldeia, tenho por hábito, praticamente diário, fazer percursos. E este trabalho é feito a partir de um poema que eu escrevi sobre os meus percursos e, portanto, usei as palavras raspei, quase como na arte pré-histórica, pintei, colei, fiz um percurso visual que começou nos meus percursos que faço todos os dias. Vivi 2 anos em Fátima e fiz este trabalho sobre as revelações de Fátima. Não é um trabalho que se perceba logo sobre o que é. É uma montagem das palavras pré e viu, ou seja, previu, ou seja, previsão, que é aquilo que aconteceu em Fátima. Foram palavras que previam coisas que iam acontecer e o grande objetivo quando fiz isto foi dar a entender que muitas vezes para percebermos o que vai acontecer temos que olhar para as coisas com muita atenção. Se não olharmos com muita atenção, não conseguimos ver as palavras previu. Outro dos meus temas favoritos, talvez, não no sentido só de gosto, mas de preocupação pessoal, é o tempo. Esta peça chama-se Calendário e tem a ver com os calendários que eu próprio faço para controlar as minhas atividades e que depois já às vezes vou guardando e montei aqui como se fosse um álbum fotográfico. É um álbum do tempo, do meu tempo. Cada calendário destes habitualmente tem 3 meses, portanto aqui quase que está, de certo modo e simbolicamente, um ano da minha vida. Por outro lado, como muitas vezes trabalho com pouco tempo, controlar o tempo é uma coisa muito importante e por isso este objeto é quase um objeto ritual de controle do tempo. Quando se muda muito de sítio e se chega a um novo sítio, surge sempre o problema da casa. Onde habitar naquele novo território? Eu próprio há uns anos escrevi um livro chamado A Casa de Pedro, que já tinha a ver com essas minhas preocupações. E portanto, quando cheguei aqui à Beira e decidi ficar a viver aqui permanentemente, a casa foi também um tema que me preocupou, digamos assim. Este objeto, que se chama a casa, é baseado em memórias que tenho da aldeia da minha mãe, ao pé de São Pedro do Sul, das fechaduras tradicionais, das casas, das lojas. E tem a ver um bocadinho com esta esperança que é quando se anda à procura de uma casa, olhamos para aquelas paredes, para aquele espaço e pensamos, será que me vou sentir bem aqui? Por acaso, acho que me sinto bem aqui. Está aqui um outro percurso que eu fiz mais um conjunto de pessoas na Quinta da Cruz, em Viseu. Descemos o rio da Quinta da Cruz, fomos fazendo fotografias, escrevendo, fazendo vídeos e depois, no fim disso tudo, eu
fiz este objeto. Este objeto traz-me momentos desse percurso. Quando o sol bate na água e produz reflexos. Quando há zonas de areia ao pé do rio e depois zonas de verde, de verdura. Quando o rio passa por entre zonas estreitas. A parte final do rio. Tive a ideia de fazer isto como se fosse um carrinho daqueles de esferas, de rodas, de rolamentos, porque a velocidade da água a descer fez-me lembrar as minhas brincadeiras de miúdo quando eu fazia grandes descidas em carrinhos de rolamentos. É uma espécie de brinquedo. Nestes sítios onde vivo e onde faço os meus percursos, geralmente penso. E quando penso, muitas vezes chego a casa e escrevo umas palavras e às vezes mais tarde, a partir dessas palavras, faço uns desenhos. Construí assim aqui uma espécie de floresta de pensamentos, como se fossem árvores que nascem do chão para o cimo, como se eu andasse nos pinhais ao pé de minha casa, me fossem surgindo ideias, pensamentos. Aqui diz assim: exalas o ar quente e doce dos pinhais e a suave transparência do mar distante. Quando eu penso nestes pequenos poemas, por exemplo, sempre que nasces, nascemos, muitas vezes decido fazer coisas a partir daí. Faço uma espécie de um contrato comigo próprio. E é isso que eu tenho aqui neste meu livro. Diz assim: dou-te um poema, dás-me uma lição.